A gente está aqui com o pastor Landerson. Ele vai contar aqui algumas experiências que ele viveu no ministério dele. Ele é um pastor assim diferente, né? Não melhor, mas diferente dos outros pastores, porque ele trabalha na área social de nossa igreja, que tem prestado um papel, um serviço bastante interessante para a sociedade e para a comunidade onde vivemos. Então a gente vai conversar aqui um pouco com ele, espero que você goste, se sinta atraído pela experiência, pela situação que ele viveu durante esse tempo como pastor. Pastor, você recebeu o seu primeiro chamado para Salvador. Como foi a expectativa do começo? Então, eu fui fazer teologia em 99 e lá eu montei uma entidade que é o Provida hoje, que trata dependentes químicos. Mas em 99, em 2000 eu conheci a Adra e me apaixonei, né? Foi amor à primeira vista, gostei demais e para mim foi incrível entender que a igreja mundial já tem essa estrutura toda que é a Adra e o trabalho social da igreja já vem lá de 1890, eu achava que era uma coisa recente. Desde 1890 a igreja faz trabalhos sociais ali nos Estados Unidos, onde a igreja nasceu, para depois em 1918, na altura da Primeira Guerra Mundial, a gente ter na época o SOLS, que veio dar origem à ADRA, né? Que era uma sociedade, uma entidade para atender a emergências. E aí eu me tornei voluntário da ADRA em 2001. Quando foi em 2002, eu fui convidado, ainda no seminário, faltava 6 meses para me formar, para assumir essa posição de ADRA. Na época era departamental de ADRA, né? Cada campo, né? E aí trabalhei por 5 anos e meio até sair daqui para Recife e depois para outros lugares. Esses 5 anos e meio, qual foi o grande desafio que você enfrentou? Então, o grande desafio foi a gente conseguir autonomia financeira para os projetos, porque a gente tinha um bom impulso da associação em termos de uma pequena sala, então, algum orçamento para você dar o início. Na época a gente tinha, quando eu entrei na ADA, a gente tinha um projeto de $60 mil e 2 funcionários. Então já tinha um veículo, tinha máquina de foto com disquete, um negócio que hoje em dia a gente dá risada. Nem imaginamos, né? Mas aí a gente tinha essa foto com disquete, tinha vários equipamentos conquistados com projetos. E aí a gente partiu para escrever outros projetos. E Deus abençoou muito o trabalho, a gente conseguiu, ao longo desses 5 anos, ampliar para $4,5 milhões de recurso anual, o que era 60, né? E 200 funcionários. Então Deus multiplicou em funcionários 100 vezes, né? Eram 2, a gente passou a ter 200. Vários veículos, projetos não só na região de Salvador, metropolitana, mas também em outros municípios distantes, como Bom Jesus da Lapa, Uauá, Riacho de Santana, Sítio do Mato, municípios onde o projeto de agricultura foi implementado. O que foi mais impactante aí nessa sua experiência? Você disse, isso aqui eu vivi e jamais vou me esquecer disso aqui. Eu gosto de viajar, viajava muito mais do que eu gosto, porque eu também gosto de estar com a família, mas o projeto de policultura, de agrofloresta, para mim foi muito impactante. Eu tenho amigos até hoje entre os agricultores e seus filhos, né, que na época eram crianças, hoje são adultos, lá em Uauá, no município do Sertão ali da Bahia. Para mim foi impactante ver a transformação social e familiar, né? Eu via, por exemplo, pessoas que estavam indo embora para São Paulo e desistiram de ir embora para investir no projeto de agrofloresta e ficar com suas famílias. Eu vi um cara que era tratorista, por exemplo, deixar de ficar viajando tudo que é município para trabalhar como tratorista e plantar no seu próprio solo e ter a felicidade de convidar um grupo para almoçar em sua casa e ter uma variedade tremenda de todo tipo de alimento
e a sustentabilidade financeira, que é o mais importante, né? Esse agricultor, lá em São Paulinho é uma comunidade de Uauá, e o nome é interessante. São Paulinho tinha 1000 famílias. Por que é São Paulinho? Porque todo mundo de lá quase foi embora para São Paulo e acabou ficando esse nome. Porque de 1000 famílias hoje, na época, tinha 80 famílias. O resto indo embora para São Paulo. São Paulinho era tão forte essa migração para São Paulo, que na época de férias era comum ter 2, 3 ônibus de viagem, naqueles de 2 andares, que vinha lotado de gente de São Paulo para visitar suas famílias e etc. Trazer motos no bagageiro para um parente, para outro, presentes. E ali a gente pôde ver as famílias unidas de novo, né, através de um projeto. Eu lembro que esse agricultor um dia virou para mim e falou assim: olha, eu plantei aqui tudo que a Ada ensinou, e no meio tinha girassol, né? Girassol é uma flor bonita. E aí passava o pessoal e caçoava dele: ó, isso é um cemitério, está plantando flor. Porque eles estavam acostumados a ver monocultura, ou milho, ou feijão, enfim, ou melancia, mas sempre uma cultura só. Aí o pessoal passava, olhava e dizia assim: eu não sei se presta, mas que é bonito é. E aí passava, brincava, mas quando eles viram o resultado, ele tendo agora uma vaca leiteira, vendendo o seu leite, não precisando de levar ela para o pasto, porque ele tinha ração da própria plantação dele, vendo as cabras, as ovelhas dele desenvolverem muito mais. Agora, quando essas pessoas se sentiam beneficiadas por isso, como é que o Evangelho entrava ali? Então, lá em Uauá foram feitos vários trabalhos, né, a igreja. A ADRA não faz o evangelismo, a ADRA abre as portas, né? Isso. Mas aí teve vários lugares, teve assentamentos que tiveram bons resultados do evangelho, a partir de uma sensibilização, a pessoa perceber que, na verdade, está sendo ajudada, está sendo acolhida. Deus está abrindo uma porta para eles, né, de transformação social e de suas famílias, né? Aí vem a primeira transferência para Recife. Isso. Como foi essa transferência? Você sai daqui com toda essa experiência, vai para lá, já fica pensando: e agora o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou... Então, Recife é minha terra, enfim, eu fiquei feliz por um lado, mas a estrutura documental não acompanha essa mudança. O que é que eu quero dizer com isso? A gente aqui tinha os registros da ADRA, vamos dizer, o registro da entidade, né? Numa empresa você fala razão social, cartão de CNPJ, alvará, né? E na entidade você tem os documentos correlatos. Então lá a gente não tinha, nesse período, havia mudado as entidades que eram educacional e assistencial juntas, e depois houve uma separação. Então a gente teve dificuldade em aplicar projetos, mas a gente tocou alguns projetos pequenos ali com recursos, e também nós fizemos parcerias muito interessantes. Eu lembro que um projeto que a gente aplicou foi com recursos de empresários baianos. A gente foi para o Piauí, para o município de Afrânio, em Pernambuco, e reforçando também ainda o Uauá. Então nós continuamos trabalhando, ampliamos para mais dois estados, né? E 3 municípios. Eram 2 municípios no Piauí, o município de Afrânio. Quem conhece ali perto de Petrolina, Petrolina era a referência, 100 km de Petrolina está Afrânio, e mais 60 estava o primeiro município, mais 90 o segundo do Piauí. E a gente fez um projeto interessante com a ADRA Canadá. Na época existia uma parceria entre a Universidade Adventista do Canadá, que chama CAU, né? Canadian Adventist University, e a ADRA Canadá e a ADRA Nordeste, na época que eu estava. A gente fez o quê? Os alunos vieram por 6 semanas, período longo, geralmente essas missões são de 2, 3 semanas, eles vieram por 6 semanas,
e a ADRA Canadá investiu recurso. A ADRA Nordeste também captou um pouco mais de recurso. Nós fizemos 70 cisternas de placa. A gente chama cisterna de placa aquela cisterna que vai recolher a água da chuva, mais ou menos com 10 mil litros cada uma. E fizemos 70. E aí a gente foi buscar parceiros, empresários, os próprios municípios nos apoiaram também com logística, enfim. E aí a gente teve esse trabalho fantástico nos municípios onde a gente estava implementando a policultura. Em Recife passou quanto tempo lá? 2 anos e meio só. E aí foi para Manaus. Aí fui para Manaus. Terra quente, eu já estive ali. Rapaz, como foi trabalhar em Manaus? Cara, quente, úmido, né? 50 graus. Eu lembro que às vezes eu tomava banho 6 vezes por dia. Era uma agonia. Às vezes você tá deita para dormir, quando dá meia-noite você acorda todo molhado. Toma banho. Não tem ar-condicionado que dê. Não tem. Assim, ar-condicionado lá, se é uma salinha pequena que botam 12 mil, lá você bota um 18, que é para aguentar o tranco. Mas a gente teve lá, acho que eu destaco dois trabalhos importantes. O fortalecimento do voluntariado, que hoje é maravilhoso, hoje é a União Noroeste. Até separou, eles eram tudo ADRA e trabalho voluntário. Ficou tão forte o trabalho voluntário que tem o Instituto de Missões Noroeste, apenas para capacitar voluntários, enviar e receber do mundo inteiro. Então hoje eles têm curso de inglês, eles têm preparação para os 8 remédios, para as pessoas fazerem o evangelismo holístico, né? Que é esse evangelismo que você vai trabalhar da maneira que a igreja pensa, né? A parte mental, espiritual, física, etc. Social. Então lá a gente trabalhou voluntariado fortemente e ajudamos a resgatar o projeto Luzeiro, que eu quando tinha 10 anos, eu recoltei para as lanchas Luzeiro. Eu acredito que muitos devem ter recoltado não também. Se fala mais em recolta, já é uma coisa que ficou pra trás, recolta hoje no Brasil ainda tem pouco na União Sul e Central. São Paulo e o Sul ali ainda faz um pouco de recolta, mas o resto já não faz mais. E era um trabalho fantástico, eu quando criança fazia e tive a oportunidade de navegar na Luzeiro 26 e ser parte dessa história, né? Eu estava lá nos 80 anos da Luzeiro, uma festa maravilhosa, tive a oportunidade de encontrar o pastor Mike, que é um piloto, que foi piloto do nosso avião. A igreja tinha um avião missionário. Quando eu tinha, coincidência ou não, 10 anos de novo, ou 8 anos, acho que eu tinha 8 anos, minha irmã tinha uns 10, nós voamos nesse avião. E engraçado, né? A criança acha que tudo é grande, né? Eu achava que o avião era enorme. Aí quando me disseram que o avião era só para 4 pessoas, e nós estávamos em 6, porque eram 2 crianças, né? Estava o piloto, o pastor Osmar Reis, e meu pai, pastor Luiz Santana, e minha mãe. E as 2 crianças no colo. Era um avião todo estranho. A hélice era no teto. A asa era mais acima, a hélice, e ele pousava na água. Era um hidroavião. A gente teve a oportunidade de batizar de Jesse Hallowell, o primeiro barco homenageando a Jesse, porque sempre se falava em Léo Hallowell. Tem barcos que tiveram esse nome. Inclusive, acho que o aviãozinho chamava Léo Hallowell, essa avioneta. E aí tive a oportunidade de conhecer, de reencontrar o pastor Mike com sua esposa, ele já aposentado. Agora a Luzeiro já está, acho que com 92, 93 anos. Então foi interessante, foi um período curto, 2 anos e meio também. Agora, de Manaus você foi para Bangladesh. Uma mudança radical, porque Bangladesh é no sul da Índia. Bangladesh é um país fronteira pequeno. Com Índia e Mianmar. Bangladesh foi Índia até 47, fica exatamente como você falou ali entre o Mianmar, onde tem um conflito até hoje ali dos Rohingyas, que são os descendentes de muçulmanos que foram para o Mianmar e estão sendo expulsos, questões religiosas. Mianmar é budista, Bangladesh é muçulmano e a Índia é hindu, né? Assim, a religião
predominante, né? Como foi sua chegada lá, rapaz? Você chegou lá, imagine quantas horas de viagem daqui? Foi desafiador. É sempre 54, 52 horas entre a hora... Eu conto assim, a hora que eu abro a porta em Salvador para sair de casa, tchau, até eu abrir a porta lá, né? Porque você vai para o aeroporto, espera. De voo mesmo, são 2 horas para São Paulo, 15 horas e meia para o Catar ou Dubai, e mais 5 horas e meia de Dubai ou do Catar para Bangladesh. Catar, esse ano nós vamos ter a Copa, né? Mas é desafiador, porque você perde no mínimo 2 noites, e você chega lá com um fuso horário de 10 horas. Né? Então, qual era a sua expectativa? O que é que você pensava? Não, eu não tinha ideia o que era Bangladesh. A gente estudou um pouco, país populoso. Né? É uma das capitais mais populosas. Eu tive só uma coisa curiosa, eu tive lendo um relatório de saída do diretor anterior, que era um cara da Albânia, e ele teve o cuidado de listar quanto tempo cada diretor ficou, incluindo o tempo dele. Ele ficou 4 anos. Mas o resto, tirando ele, era tudo assim, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Por quê? Porque o cara não aguenta a pressão psicológica. E teve um cara que foi engraçado, ele ficou 5 semanas. Aí eu tive o cuidado de ler o relato e ele ficou 5 semanas por um detalhe. Ele ficaria 1 se a esposa tivesse vindo com ele. Ele ficou 4 semanas, a esposa chegou e ao final da primeira semana ela foi embora. Ela disse, aqui eu não fico. Porque, assim, é um país... O que foi mais difícil lá para você se acostumar? Tudo é difícil, né? Você tem o idioma, o clima é mais ou menos o daqui, só que no inverno pode chegar a fazer 1 grau. Então não é o daqui. Mas em média... É um extremo, do frio e do calor. A gente tem, por exemplo, Conquista. Conquista dá 10 graus, 7 graus, né? Frio pra caramba. Então é como se fosse o calor de Salvador, na época que a gente tem o calor, e depois na época do inverno, como se fosse de Conquista. Mas você tem o clima, você tem terrorismo, você tem poluição. Bangladesh, eu dei uma gulgada uma vez, melhor lugar para se viver no mundo, aí tem uma lista, né? Bangladesh era a segunda, de baixo para cima, né? Ou seja, era a penúltima. Mas por quê? Porque você não é simplesmente, porque eu acho bonito, eu acho legal, não. Existe um critério, melhor lugar para se viver ou pior lugar para se viver. Você tem segurança, que lá é baixo, né? Possível ataque terrorista, violência na cidade, assim como é aqui no Brasil, não é tanto. No Brasil é até mais. Né? Eu vi os caras saírem do banco com um maço de dinheiro e digo, rapaz, isso é em Salvador. O cara não andava 3 passos. E o cara pegava aquele troço, saía com o dinheiro na mão e ia embora. Você tem furtos, que é diferente de roubo. Né? Quer dizer, o cara largou um maço de dinheiro no balcão, desaparece em qualquer lugar do mundo. Né? Agora, é um país muçulmano. Muçulmano. Como pregar a lei? Cara, é desafiador. Eu diria o seguinte, só complementando por que é o pior lugar para se viver, o segundo pior, porque você tem questão de segurança, falta de saneamento básico, falta d'água, falta de energia elétrica. 17 vezes por dia acabava a energia. Tipo assim, aqui se acaba a energia, a gente até se assusta, né? Lá não, eram 17 vezes. Para você ter conforto numa casa, você tem que ter um gerador automático. Porque se toda vez você for acordar 2 da manhã para ir lá, apertar o botão do gerador, fazer ele funcionar, depois que volta a energia de novo, você voltar lá e desligar, não dá. Então, a gente, graças a Deus, tinha esse conforto no campus onde a gente morava. Com 1 minuto voltava, né? Mas você tem falta de energia, você tem trânsito. Quando eu falo trânsito, ninguém me entende. Você fala assim, eu fiquei preso no Iguatemi 15 minutos. Não existe. 6 quilômetros, acredito que daqui para sua casa não deve dar isso, em linha reta. 6 quilômetros a gente levava 1 hora e meia. A capital lá é Dhaka. Dhaka. 19 milhões de habitantes. 19 milhões de habitantes. E a gente tem, por exemplo, Salvador. Não, Salvador eu não lembro de cabeça.
São Paulo, na época, era 6.000 pessoas por quilômetro quadrado. O Brasil era 25, o Brasil todo, né? Aí lá no Bangladesh era 1.150 no país todo, bem mais do que o Brasil. Mas em Dhaka, era onde eu morava, 29.000 pessoas por quilômetro quadrado. Compara com São Paulo, que são 6.000. Mas em Dhaka, chamada Old Dhaka, que é o centro da cidade mesmo, que é chamada de Velha Dhaka, em Old Dhaka nós temos 43.000 pessoas por quilômetro quadrado. Segundo um dado da ONU, se tiver um terremoto em Old Dhaka, no centro de Dhaka, para cada um que morrer pelo terremoto, 2 vão morrer pela falta de acesso de poder um bombeiro, um médico entrar para dar uma assistência. Porque as ruas são estreitas, as ruas de Old Dhaka, você tem ideia, não passa 2 carros. Então, quando vem 2 carros, você tem que procurar um cantinho que você consiga, ou então dar ré a rua inteira. É comum você ter que dar ré 40, 50 metros até você achar uma garagem de alguém. Não tem o luxo de ter um guarda de trânsito. Não, tem um guarda de trânsito que lá atua com cacetete dando porrada nos carros, né? É engraçado, um guarda de trânsito lá. Você tem um guarda de trânsito, mas você tem muito fluxo de gente, não é como aqui só. Aqui você tem um cantinho que é a bicicleta e um cantinho do pedestre. Lá não, numa ruinha estreita no centro de Dhaka, você tem bicicleta, triciclo, moto. Tudo misturado. Tudo misturado, o cara andando, puxando o cavalo, boi, tudo ali no meio. Então você não tem condição de ter um... É muita gente, é muita gente. Eu costumo descrever, descreve aí teu bairro. Você já foi para um Bavi? Eu já vi um pessoal saindo do Bavi, 60, 70 mil pessoas. Hoje 60 mil, né? Porque chegava a 90 mil na Fonte Nova. Digo, pronto. É um Bavi a cada 15 minutos saindo na porta da minha casa. Então nunca para, é aquele movimento enorme. Mas assim, eu cheguei lá, conheci, a Adra tem 43 anos atuando lá. E a gente pôde trabalhar... eu tinha vários sonhos, né? Primeiro, ampliar o atendimento. A gente atendia 70 mil pessoas. Eu queria triplicar isso. Mensal? Não, 70 mil pessoas anualmente. Anual. Quando eu falo 70 mil pessoas, alguns você atende de forma constante o ano inteiro. Por exemplo, vou pegar um caso de uma criança que vai para um projeto social nosso. Nós vamos pegar ela, vamos dizer, no pré-escolar, treinar ela para ela passar na prova do primeiro ano. Quando ela fizer o primeiro ano, eu vou com ela até o segundo. Quando ela terminar o segundo, ela já tem uma poupança que o pai colocou um valor e a Adra colocou outro, que o pai monta um pequeno negócio. Então, quer dizer, é uma família, né, que recebe alimentação, essa criança vai para lá, estuda, recebe alimentação, material escolar. Mas eu tenho também as pessoas que perderam a casa num desastre natural, porque lá tem muito enchente, terremoto, e a gente vai lá e doa telhas, doa material. Então, total 70 mil pessoas. Meu sonho era triplicar isso. Eu não gosto de falar valores, mas às vezes a gente tem que falar valores para a gente referenciar. $1 milhão, 70 mil pessoas. E a gente trabalhou nisso e Deus nos deu muito mais, né? Como diz Efésios 3:20, aquele que é poderoso para nos dar infinitamente mais. A gente terminou os 5 anos e meio, lá nós tínhamos 500 mil pessoas sendo atendidas e 5 milhões e meio de dólares em recursos. Evidentemente, esse salto maior aconteceu devido a uma tragédia humanitária, que foram os Rohingyas, essas pessoas de Bangladesh que migraram para o Mianmar e eram expulsos, então, e mortos. Então, 1.300.000 pessoas vieram. Já tinha 200 mil, veio mais 1.100.000, assim, de uma vez. Então, imagine você prover comida para 1.300.000 pessoas, tendas, não digo nem casa, porque não dá para você construir casa para tanta gente, tendas mesmo, enfim, com bambu e tal. E a gente esteve nessa ação, e é uma coisa que eu sou apaixonado. Eu gosto do trabalho social, mas o trabalho humanitário, quando eu falo humanitário, é você trabalhar com refugiados, etc. Eu acho apaixonante, porque você pega a pessoa no maior estresse da vida dela. Ela não tem comida, algumas crianças viram seus pais serem assassinados, estão ali com a vozinha,
que é a única coisa que elas têm e não tem o que comer, não tem uma roupa. E você trabalhar para oferecer segurança alimentar, enfim, a gente vê que é fantástico. Isso aí eu me apaixonei. Eu imagino você falando assim que é um local de extrema pobreza. Uhum. Sim, eu estou falando de um campo de refugiados, do maior campo de refugiados na época do mundo, 580 mil pessoas em um só campo. A gente entrou inicialmente com alimentos, que é o que a gente conseguia fazer. A gente estava acostumado a fazer um trabalho de 15, 20 toneladas de logística e de repente saltou para 211 toneladas. Imagine o desafio logístico para você montar, acompanhar, lembrando que Bangladesh é um dos países mais corruptos do mundo, então você trabalhar tudo isso aí para você fazer bom uso do recurso e vencer as barreiras logísticas, porque eu lembro que a primeira entrega de alimentos a gente levava 48 horas na logística de 200 quilômetros. Digo, gente, isso não tem condição de fazer isso. E o Evangelho, como faz para pregar o Evangelho no lugar? Você me perguntou, eu vou responder agora. O Evangelho você faz através do trabalho relacional. A gente teve um PG na minha casa, que a gente teve a oportunidade de ver 2 pessoas se decidindo pelo batismo. E a gente começou com saúde, depois profecias, e continuamos nessa pegada de saúde. Sempre oferecemos uma refeição ao estilo de Bangladesh, porém sem fritura e sem as coisas que fazem mal, né, como pimenta muito forte e tal. Então é relacional. Eu fiz amizade com várias pessoas. Até hoje eu tenho amigos que leem as mensagens espirituais que eu posto, assistem os vídeos que eu posto. E a gente sabe que assim, o tempo de conversão de um muçulmano não é um tempo rápido, né? É muito difícil, mas eu tenho visto assim Deus atuar de forma poderosa através de escolas, através de projetos sociais. Nós tivemos, enfim, funcionários da ADA que trabalharam muitos anos e se converteram, mas não é fácil pregar o Evangelho. Mas eu fico pensando, hoje, comparado com o mundo secularizado que a gente vive hoje, aqui em Salvador, na Bahia, por exemplo, no Brasil todo, eu vejo que não é diferente. Para você pregar o Evangelho e ser relevante, você precisa ter o vínculo relacional, ou seja, você precisa fazer amizade, a pessoa precisa enxergar Jesus em você, na sua vida, nos seus atos, na forma de você falar, na forma de você se expressar, porque isso é que vai fazer toda a diferença. 4 anos e meio em Bangladesh. 5 anos e meio. 5 anos e meio. Bateu o recorde, né? A gente passava Bateu o recorde, o camarada ficou 4 anos, né? Agora vem aquela pergunta. O que foi que lhe marcou lá que você disse, isso aí nunca mais me esqueço? Eu sei que são várias coisas. São muitas coisas. Mas eu lembro, uma coisa assim que isso aí... Uma coisa que eu nunca esqueço, eu cheguei para um garoto, treinei bastante, eu aprendi a falar bangla, né? Enfim, eu falo fluente, mas ainda não fluente total, médio, né? Mas eu lembro que eu aprendi a perguntar ao camarada qual é o seu sonho. Tomar choque no que? Eu perguntei a um garoto de 10 anos qual é o seu sonho, e ele disse, meu sonho é comer uma vez por dia. Aquilo ali me cortou muito o coração, porque a gente vê pobreza no Brasil, mas não é uma pobreza extrema. E lá nós estamos falando de pessoas em pobreza extrema. Abaixo da linha da pobreza. Abaixo da linha da pobreza. Eu já lidei, por exemplo, com pessoas pobres, mas porque tinha um vício, por exemplo, da droga, do cigarro, da bebida, que consumia tudo que você colocava na mão dele. Mas é diferente, você vê pessoas que não estão ali por causa de droga, de uso de nenhuma substância, nem álcool, nem nada, mas que não tiveram oportunidade, vieram do interior para tentar a vida ali, conseguir um emprego e batalhar, né? Muitas dessas crianças frequentavam nossos projetos. Então essa pobreza extrema, e o que me chamou a atenção em contraste com essa pobreza extrema, a alegria estampada no rosto. Você conversa com uma criança dessa, você fala 2, 3 palavras na língua deles, eles ficavam encantados, né? É interessante, eles falavam Bidesh Bangla Bustepari.
E eu vou traduzir e vou explicar. Bangladesh significa, Desh é país. Então, se eu perguntar, Tomadesh que, você vai responder Amadesh, Brasil. O meu país, Brasil. Mas Bangladesh, ou seja, o país da língua Bangla. E quando você fala Bidesh, Bi é dois, né? É o cara que tem dois países, quer dizer, ele não é daqui, mas ele é de outro. Então você fala estrangeiro, Bidesh. E a alegria que eles ficavam quando a gente simplesmente, respeitando a língua deles, falava ali algumas palavras, ou comia de mão, uma coisa simples. Eu aprendi a comer de mão, aqui no Brasil eu não como, mas eu estou treinado, se eu for comer, estou ainda treinado do tempo. Aqui é a colher, né? Tá fazendo aqui esse dedinho aqui, você fecha aqui a colher e o dedinho você pega e depois o dedinho empurra. E aliás, eu fazia isso comumente e você vê o respeito que o estrangeiro tem quando ele faz essas duas coisas. Fala a língua deles e come de mão. E a gente lembra de Paulo, né? Paulo, ele se adaptava onde ele ia, ele conhecia a cultura. Pobre com os pobres, me fiz sábio com os sábios. Então, qual era o meio de subsistência desse povo? Como é que ele tomou uma cidade com 19 milhões? Eu não imagino como é que eles viviam. Olha, é muito difícil, não tem emprego para todo mundo, né? Eles são muito empreendedores, né? Eu não sei se você sabia, mas em 2006 o Mohamed Yunus ganha o Prêmio Nobel da Paz. O Brasil ainda não tem um Nobel da Paz. Em Bangladesh, que é um país pequenininho, tem um Nobel da Paz, que é o de Mohamed Yunus, o banqueiro, chamado do banqueiro dos pobres. Mas, na verdade, ele poderia ser um banqueiro milionário. Ele montou um banco a partir de botar a mão no bolso, tirar 27 dólares e emprestar para 43 pessoas. Uma matemática simples, ele emprestava menos de $1, né? 27 dólares dividido por 43. Tinha pessoas que ele emprestava 50 centavos, 60 centavos. Pessoas que eram 2 dólares. E essas pessoas iam fazer banquinho de palha, iam fazer pequeno artesanato. Eu tenho até hoje muito artesanato de Bangladesh, eu sempre comprava as coisas. Então, eles têm artesanato, eles têm muito serviço. Então, por exemplo, você está na praia, vamos pegar o exemplo da praia, que a gente tem praia aqui. Bangladesh tem praia também. Aí você tem o cara vendendo amendoim, tem o cara lhe oferecendo massagem na cabeça, no pé, tem o cara queijo, picolé, tudo que você pensar, artesanato, né? A cadeira que você senta, ele tem um cara alugando, tá alugando tudo que você pensar. E nas ruas de Bangladesh, você tem todo tipo de serviço. Tem um cara vendendo banana, um cara vendendo biscoito, um cara vendendo amendoim, gritando com o seu carrinho. Como o trânsito é muito forte, as pessoas em geral não saem para comprar no mercado todo dia. E o pobre não tem geladeira. Então ele precisa comprar todo dia o que ele vai cozinhar. E aí é normal que esse mercado vá atrás desse público. Então você tem aqueles carrinhos, aquelas banquetas que a gente vê no camelô, mas ele tem um triciclozinho, que é a banquetinha dele, que ele vai vendendo as verduras, outro vende a lentilha, o arroz. Então você tem esse meio de subsistência. Como foi? Aí você passa seus 5 anos e meio e de repente você diz, você tem que voltar para o Brasil. Qual foi a sensação? Cara, é uma sensação boa e ruim ao mesmo tempo. Boa porque você fala assim, pô, vou voltar para minha casa, né? Eu fiquei esse período longe da minha filha, por exemplo, por quase 8 anos, né? Porque Bangladesh foram 5, depois eu fiquei mais próximo, mas em Bangladesh eu ficava 10 meses sem ver minha filha, 10 meses sem ver meus pais, falando por telefone, por videochamada, mas não é a mesma coisa, né? Então, feliz de voltar e ao mesmo tempo aquela sensação, né, de vazio. Poderia ter feito mais. Eu queria fazer mais e tal, e se eu ficasse e tal. Mas Deus é sempre bom, eu vim para mais perto da família, né? Porto Alegre é bem mais perto, a gente consegue, né? Eu fiquei ali 1 ano e meio em Porto Alegre.
e mais 1 ano e meio em Curitiba. Pude visitar bastante a terra da minha mãe é de Londrina, 400 quilômetros de Curitiba. A gente tinha um projeto ali e, graças a Deus, um relacionamento com a prefeitura, que agora surgiu um projeto interessante para a Adra lá. E aí foi esse outro desafio, né? Arrumar a cabeça para entender que Deus usa a gente em qualquer missão, seja ela pequena, grande, tem alguém aplaudindo do outro lado ou não tem. Porque como ser humano a gente gosta de um tapinha nas costas, de um aplauso, ou mais de um reconhecimento. De um reconhecimento. Não estou falando aqui de você viver para ser aplaudido, mas de um reconhecimento. Então, para mim foi desafiador. Mas uma coisa que eu carrego de Bangladesh até hoje, que eu faço todos os dias, comecei a fazer antes de ir para Bangladesh e não parei, é ampliar o meu culto. Eu lembro quando eu fui para Bangladesh, antes de ir, eu comecei a investir mais tempo no culto. Realmente deixar Deus tomar conta da agenda do dia. E também fazer mensagens. Eu escrevia mensagens em português e inglês, né, para que as pessoas também que não falam português pudessem entender. E aí esse ano, depois de muito relutar, meu pai me dizia, grave vídeo, grave vídeo. Eu comecei a gravar e tenho feito isso todos os dias. Leva tempo para você produzir cada dia um vídeo, mas para mim é importante, porque quando eu faço esse vídeo, eu arrumo na minha cabeça as ideias sobre aquele texto, o que a Bíblia falou para mim através daquele verso bíblico, e também treina a questão da síntese, né? Porque você lê um texto, comentar o texto, fazer o apelo e orar em 1 minuto é realmente desafiador. E isso foi Bangladesh que me trouxe na época que eu comecei a fazer e não parei mais. Para terminar, porque o assunto é muito longo, é muito amplo, não é? Qual é a lição, a principal lição que você tira desses anos de ministério? O que é que você acha que a igreja poderia trabalhar mais? O que é que você acha que todo mundo poderia fazer, independente dos dons, dos talentos que cada um de nós possuímos nessa área social? O que é que você acha? Então, eu acho assim, a igreja tem crescido em várias áreas. Por exemplo, se eu pegar do tempo que eu comecei, o que era o serviço voluntário, era um departamento muito pequeno, sem expressão. Aí você vê hoje a União Leste Brasileira vai enviar 120 missionários no ano que vem. Provavelmente eu arrisco dizer que a divisão sul-americana não mandou 120 o ano passado. Talvez, se chegou perto. Mas agora nós estamos falando de uma união apenas. Eu diria o seguinte, a gente entender, esses anos de ministérios me fizeram entender que não é a respeito do que eu quero fazer ou posso fazer, é a respeito do que Deus vai fazer na nossa vida, se a gente permitir. A questão é a gente não atrapalhar os planos de Deus. Em relação ao envolvimento com o trabalho social, não sou só eu e você que somos chamados para o trabalho social. Todos são chamados para fazer, né? A Ellen White tem um texto que diz que todo missionário, toda pessoa nasce no reino de Deus como missionário. Quer dizer, a gente não nasce, eu queria fazer isso. Todos somos chamados para ser missionários. Aonde a gente vive, missionários entre os vizinhos, missionários entre o bairro, entre a sua cidade, quem sabe a cidade natal sua, quem sabe seu parente. Então todos nós somos chamados a fazer esse trabalho social. O trabalho social é o trabalho de trazer bem-estar para as pessoas. Aí você vai dizer assim, mas um rico não tem necessidades sociais, ele pode não ter necessidade de dinheiro, mas necessidades de bem-estar todos têm. O rico geralmente ele vai precisar de amigos de verdade, né? Eu tenho amigos muito ricos e tudo, e a gente vê que o que mais falta é o quê? Pessoas que se preocupem com ele, e não com o dinheiro sincero, né? E não com o dinheiro que ele tem ou com os benefícios que ele pode trazer, né? A gente tem, então assim, esse trabalho social é importante em toda a esfera. Ok. Então, terminamos aqui a entrevista. Tá, Tem muita coisa para falar, mas
Espero que tenha sido motivador e inspirador para você. Ó, era meu pai. Deixa eu ver aqui.